Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nesta noite estamos iniciando mais um culto de ensinamento. Eu quero lhe convidar neste momento para nós fazermos a oração inicial para a abertura do trabalho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oremos, meus queridos. Amado Deus, eterno Pai, soberano nos céus e na terra, mais uma noite, meu Deus, estamos nós entrando em Tua presença em oração, Pai querido, para agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Deus querido, pela Tua presença maravilhosa, Senhor. Nesta noite, meu Deus, nós oramos, iniciando este trabalho, culto de doutrina, culto de ensinamento, ó Deus. Recebe, meu Pai querido, os nossos louvores. Recebe, meu Pai, a adoração feita aqui neste lugar, Senhor. Pai querido, vai adentrando aos lares. Abençoa, Pai, todos os teus filhos que já estão entrando juntamente conosco para te cultuar nesta noite. Aqueles que ainda entrarão, Senhor. Aqueles que serão alcançados, ó Pai querido, pela tua presença. Pai amado, Pai querido, nos dá uma noite abençoada. Uma noite, meu Pai querido, repleta da tua presença, do teu Espírito Santo. Pai querido, Pai amado. Que nesta noite, meu Deus, o Senhor se faça presente. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso culto nesta noite, ó Pai. Abençoa, meu Deus, toda a nossa vizinhança. Os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, os da frente, meu Pai. Abençoa toda esta comunidade. Traz paz. Traz, meu Deus, segurança, Pai, para a saúde dos teus filhos. Que eles possam ser protegidos também nesta noite, meu Deus. Olha, meu Pai, para esta comunidade, esta rua, toda esta quadra, meu Deus, esteja coberta com a tua proteção, Senhor, para que nenhum mal, nenhuma enfermidade possa chegar a nenhuma casa. Traz, meu Deus querido, tempos de refrigério e segurança para a vida dos teus filhos. E nessa noite, meu Deus, eu te peço, abençoa, Pai, este momento, onde estaremos te cultuando, louvando, engrandecendo o teu santo e precioso nome. Assim, meu Pai, se conosco, coloca, meu Deus, Pai amado, as tuas mãos estendidas sobre este lar, meu Senhor, sobre este bairro, e que nesta noite, meu Pai, nós possamos se voltar para Ti, buscar a Tua presença e colocar o nosso coração, meu Deus, na Tua presença. Muito obrigado, meu Senhor. Fique conosco nesta noite, é o que nós te pedimos por fé, e já te agradecemos em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com os hinos da nossa harpa cristã. Irmã Maria está conosco nessa noite, adorando ao Senhor. Cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, o hino da harpa cristã 126. 126. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor.
127. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atende ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, sim, alegre, atende ao teu mandar. Muitos são os que vão respirando, sem ter esperança de viver. Vai depressa ali anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, sim, alegre, atende ao teu mandar. Breve os trabalhos serão vistos, bênção vão o céu desfrutar, e Jesus o saltará bem-vindo. Essa glória espero alcançar. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, sim, alegre, atende ao teu mandar. 124. 124. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo ser, grama de submerso, louve ao dominador.
Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor, os irmãos que já entraram na sequência do trabalho. Eu quero lhe convidar nesta noite para que você abra a sua Bíblia, dando continuidade ao nosso estudo, livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a seguir. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 até o versículo de número 29. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao versículo de número 29, dando continuidade ao nosso estudo nas cartas de Apocalipse, ou nas cartas da Ásia, as igrejas que estão na Ásia. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 a seguir. Diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente.
Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez nessa oportunidade, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus querido, por esta palavra, a qual o Senhor tem direcionado em nossos corações, ó Deus. Pai querido, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, Pai, para entregarmos a palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. Pai querido, repreende, Pai, toda a potestade que nesta noite, meu Senhor, queira, meu Pai, tirar a atenção do teu trabalho, que o Senhor possa, meu Pai, entrar com a providência nesta noite, colocando, meu Deus, as tuas mãos estendidas sobre cada um, Senhor, ó Pai amado, atendendo às nossas orações. Da graça, liberta, transforma, meu Pai querido, cada lar, cada família que aqui conosco estão nesta noite, pelo serviço de transmissão, Senhor, deste aparelho, e também, meu Pai, pelo alcance sonoro deste serviço de som. Que cada família seja visitada nesta noite, meu Pai, pela tua presença. Que o Senhor traga saúde, traga paz, harmonia, meu Pai, libertação para as mentes oprimidas. Assim, meu Deus querido, muito obrigado por ser conosco nesta noite. É o que te pedimos por fé e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor nesta noite. Quero convidar a irmã Maria mais uma vez para louvar ao Senhor juntamente com todos os nossos queridos e amados irmãos. Todo, novamente com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o hino bem conhecido, que todos possamos louvar ao Senhor. É menor. O mundo não sabe o valor de um crente, por simples que seja. Não sabe a razão que reúne este povo aqui na igreja. O mundo não sente o gozo que sinto no meu coração. Procura saber que em Cristo há poder, paz e consolação. Ser diferente
crente é viver de acordo com a santa palavra divina. Ser crente é cumprir os preceitos e leis que a Bíblia ensina. Ser crente é ser santo e ser santo é viver separado do mundo. É ser filho de Deus, herdeiro do céu, renunciando a tudo. Ser crente é bom, ser crente em Jesus. É tão bom ser crente e ser diferente do mundo nenhum. Ser crente é sentir no coração a presença de Deus. É saber que um dia, deixando este mundo, entrarei lá no céu. Ser crente é crer na palavra de Deus como está escrito. E pra se vencer é preciso ter fé no Senhor Jesus Cristo. Ser crente é brilhar com a pura perfeita que existe na luz. E o mundo verá que daqui eu não sou, porque sou de Jesus. Ser crente é bom, ser crente em Jesus. É tão bom ser crente e ser diferente do mundo nenhum. Ser crente é sentir no coração a presença de Deus. É saber que um dia, deixando este mundo, entrarei lá no céu. Ser crente é bom, ser crente em Jesus. É tão bom ser crente e ser diferente do mundo nenhum. Ser crente é sentir no coração a presença de Deus. É saber que um dia, deixando este mundo, entrarei lá no céu. É saber que um dia, deixando este mundo, entrarei lá no céu. Glória a Deus, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Vamos mais uma vez meditarmos um pouco na palavra do Senhor nesta noite. Nós estamos numa sequência de ministrações a respeito das cartas que o Senhor entregou a João na ilha de Patmos. Já falamos das 3 primeiras cartas e agora estamos nesta noite trazendo uma palavra à 4ª igreja, a igreja de Tiatira. Nós estaremos fazendo aqui um resumo, uma breve apresentação desta carta, desta igreja que está aqui representada na igreja de Tiatira. Quero reforçar para os meus queridos e amados irmãos que nós estamos fazendo 3 análises dentro desse texto. A primeira análise é a carta escrita à igreja de Tiatira do primeiro século, ou seja, no ano de 95 depois de Cristo, no momento que João escrevia aquela carta para a sua igreja contemporânea. Ou seja, enquanto João estava preso na ilha de Patmos, ele escrevia aquela carta endereçada ao anjo, ao pastor, ao líder da igreja em Tiatira, naquele ano de 95 depois de Cristo. Então esta é a primeira avaliação e análise que nós estamos
se comprometendo a realizar. A segunda análise é a igreja num período histórico de 519 até 1700, ali aproximadamente depois de Cristo. Foi um período mais expansivo, um período mais abrangente da história da igreja. E por fim, a igreja com a nossa contemporaneidade, ou seja, a igreja atual. Qual é o cenário atual relacionado à igreja em Tiatira? Nós entendemos, meus queridos, que a igreja de Tiatira, ela vai ter as suas qualidades, terão os seus problemas, e nós viremos como Deus se apresenta a esta igreja, como é que Ele coloca a sua percepção para a igreja em Tiatira naquele período. E isso também servirá para a igreja nos dias de hoje, pois nós também sabemos que as cartas, elas servem para os nossos dias atuais. Glória seja dado ao nome do Senhor para todos sempre. A palavra, meu querido, a igreja de Tiatira era uma igreja que ela tinha ali na sua construção, uma igreja que trabalhava bastante, tinha construções, tinha a exploração da questão das tinturas, ou seja, aquela cidade, ela era conhecida pela a sua habilidade de trabalhar com tintas, com pigmentos. Eles também tinham artefatos de bronze, onde os artesãos produziam ali as suas obras de artesanato em bronze. Então era uma cidade também próspera, que crescia, que trabalhava, e ela está também na Turquia, na atual Turquia. E a palavra Tiatira, ela significa sacrifício de trabalho, ou castelo branco, não importa qual das duas traduções, mas dá para se perceber que a igreja em Tiatira, o povo em Tiatira, ele era um povo que produzia, era um povo próspero, era um povo que não tinha preguiça de trabalhar, porém eles estavam sempre construindo, sempre inovando, trabalhando. Isso era uma característica da igreja em Tiatira. Também sabemos que através dos escritos, que lá em Tiatira, nesta cidade, assim como em Pérgamo, assim como na igreja de Sardes, em outras igrejas da Ásia Menor, sabemos nós que era comum naquela região haver muitos templos pagãos, muitas imagens, muitos monumentos de ordem religiosa, que trazia para aquelas igrejas e para aquela cidade em si uma característica de uma cidade que cultuava realmente a deuses pagãos. Era comum, porque eram gentios, não conheciam o Deus Todo-Poderoso. Eles herdavam todo este conhecimento pagão dos babilônicos, depois dos gregos e assim também dos romanos, que eles faziam essas conjunções, essas adaptações, mudavam os nomes desses deuses pagãos, porém as imagens eram as mesmas para as diversas culturas. Até hoje também funciona da mesma maneira, é a mesma entidade, porém muda-se os nomes para atender aos diversos segmentos daquela cultura, para que se possa cultuar a estes deuses que são pagãos. Então Tiatira, ele tinha ali um santuário pagão ao deus Apolo, da mesma maneira tinha a deusa Artemisa, que também era cultuado naquele santuário na cidade de Tiatira. Porém, o que mais agravava aquela cidade, o que mais agravava a igreja estabelecida naquela cidade, era, além dos templos pagãos, eram as doutrinas que eram ensinadas dentro da igreja, ou seja, no meio do povo. Paulo, ele faz a sua viagem missionária, ele ganha ali Lídia, é a primeira crente convertida que morava na cidade de Tiatira, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Então Paulo ganha Lídia para Cristo. A partir de então, nós observamos que dentro desse contexto, a palavra de Deus ela começa a ser pregada.
E a igreja, meus queridos, ensinada por Paulo, ensinada pelos apóstolos, era uma igreja conservadora, era uma igreja que guardava os princípios da palavra de Deus, tiveram o melhor professor de toda a história da humanidade, o próprio Senhor Jesus. Foi quem instruiu os seus apóstolos, os seus discípulos, por 3 anos e meio, no maior seminário já existente na história da humanidade, onde o professor era o próprio Filho de Deus, que estava orientando, ensinando, mostrando na prática como deveríamos viver o Evangelho. Então, ali estava iniciando uma nova fase da igreja do Senhor. E quando os discípulos já estavam, alguns deles mortos, sendo mártires pelo Evangelho, também estava João Batista ali, pregando também no deserto, e todos eles foram colocados a crivo pela sua fé, colocando em xeque a sua fé, para que eles pudessem negar o nome de Jesus. Mas nenhum deles negou, e com isso muitos foram mortos a fio de espada, para que hoje nós tivéssemos o conhecimento, a condição de termos a palavra de Deus selecionada e organizada através dos pergaminhos, dos papiros, que foram traduzidos da língua hebraica e grega para o latim e posteriormente para as demais línguas que nós conhecemos hoje. Então, meus queridos, houve um preço pago também na igreja em Tiatira. Nós observamos aqui que havia o ensinamento genuíno da palavra na igreja de Tiatira, porque ele tinha algo que Deus se agradava naquela igreja. Porém, nós iremos observar que aquela igreja, ela tinha uma característica especial. Observe como é que Deus se apresenta àquele que tem olhos como chama de fogo. Ele se apresenta também como aquele que tem os pés semelhantes ao latão reluzente. Por que Jesus se apresenta com estas duas características? Porque a igreja de Tiatira, ela tinha habilidades, era comum, a sua atividade principal era trabalhar justamente com latão, com bronze. Eles sabiam fundir o bronze, então era necessário que eles pudessem entender a linguagem que estava sendo colocada neste momento. Nós sabemos, meus queridos, que ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e tem os pés como latão reluzente. Era fácil para os irmãos de Tiatira identificar essa característica, porque eles sabiam o que era ser um latão reluzente, o que era ser provado pelo fogo. Como é que nós observamos? Aquele que os olhos são como chama de fogo. Meus queridos, essa característica, ela representa o que passa nos olhos do Senhor, é passado pela prova. Tudo que o Senhor, tudo que Ele passa nos seus olhos, e se os seus olhos são como chama de fogo, tudo que passa pelo fogo é provado. Nós vamos encontrar na vida de um cristão, aqueles que serão apresentados perante o Senhor, terão 6 tipos de obras passadas pelo fogo. Terá obra de palha, obra de feno, a obra de madeira, terá obra de bronze, de prata e de ouro. São 6 qualidades de obras que serão provadas por aqueles que têm os olhos como chama de fogo. Se a nossa obra for de madeira, feno ou palha, rapidamente será consumida e não terá galardões para estas obras. Mas se ela for de bronze, de prata, de ouro, ela terá o seu significado e terá a sua recompensa, porque esses metais, quanto mais fogo eles recebem, mais purificados eles ficam e mais valiosos eles se tornam. Então está aqui nesta noite aquele que tem os olhos como chama de fogo para contemplar a minha vida, a tua vida, o que temos feito, deixado de fazer, para prestarmos conta daquele grande dia que Ele irá colocar à prova as nossas vidas pela nossa salvação, porque a salvação vem pela fé, mas o galardão será dado segundo cada um as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus se apresenta para a igreja de Tiatira numa linguagem que eles conheciam.
E era comum. Observe, meus queridos, cada carta, cada uma das cartas, Jesus, ele nunca vai se apresentar repetindo a sua forma de apresentar-se. Cada apresentação é peculiar, é inerente àquele tipo de atividade, de conhecimento que aquela igreja específica detinha na sua construção. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se nós entendermos a forma de Deus falar conosco, nós perceberemos que quando Deus vai falando aos nossos corações, vai tocando em nossa vida através das palavras, se nós tivermos um ouvido sensível à voz de Deus, nós entenderemos que Deus fala muitas vezes num pequeno espaço de tempo, usa uma linguagem que você compreende. Muitas vezes você pode até dizer assim: Senhor, esta palavra está sendo falada ao meu coração. Parece que o pastor está ouvindo a situação que eu estou passando. Não é o pastor que vê, meu querido. É o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, que comunica aquilo que você precisa ouvir. Não é o que queremos ouvir, não é massagear o nosso ego, mas é estar diante do Senhor com o espírito quebrantado, com a sensibilidade e santificação para ouvir Deus falar nesta noite, porque esta carta foi escrita ao anjo da igreja que estava em Tiatira há mais de 2000 anos, porém ela serve para a nossa aplicação nos dias de hoje, porque também serviu para a história da igreja a partir do ano 500, porque foi um período difícil, onde a igreja foi fazendo concessões com o Estado e estava de mãos dadas na história, e foi um período de trevas, aonde foi colocado muitas doutrinas no meio do evangelho genuíno, e até hoje sofremos consequências por causa desta junção da igreja com o Estado, da igreja com o mundo, que não funciona. A igreja não pode fazer aliança e parceria com o mundo pecaminoso, porque a Bíblia diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós somos do mundo, não pertencemos a ele, somos peregrinos nesta terra. Mas o apóstolo Paulo diz que naquele dia, quando este tabernáculo de terreno se desfizer, há uma casa, um edifício, uma morada esperando pela minha vida e pela tua vida. E ele disse isso em prisões. Ele disse: olha, meus queridos, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, porque ele tinha certeza da vida eterna que lhe aguardava, e ele desejava estar com o Senhor nas alturas. E é esse desejo, não pode sair do meu coração, não pode sair do teu coração. Não deixe que essas dificuldades do dia, a falsa aparência, não deixe que as coisas do mundo, os projetos terrenos, tire o brilho do Espírito Santo na tua vida, meu querido. Esta vida é passageira. 100 anos de vida, ele é muito pouquinho comparado a uma eternidade de glória, porque Deus preparou uma vida eterna para todos aqueles que nele crê. Ele disse: ainda que esteja morto, viverá, e aquele que crê em mim nunca morrerá. Então é isso que nesta noite nós precisamos entender. Se tem algo em nossas vidas precisando ser mudado, ouçamos a voz do Espírito Santo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A igreja de Tiatira, ela tinha muitas qualidades, meus queridos. A igreja de Tiatira, embora tivesse alguns problemas, que nós já iremos falar na sequência, ela era uma igreja que tinha muitas qualidades. Olha algumas qualidades que estão descritas nesse texto. Observe o que foi que Jesus observou e colocou e fez questão de mencionar, que fazia parte da igreja de Tiatira.
Ele disse: olha, eu conheço as tuas obras. Primeira coisa, Deus conhece a minha vida, conhece a tua vida. Deus conhece as nossas obras. Ele falou para a igreja de Tiatira e fala para a igreja hoje. Ele conhece as nossas obras. Qualidades que a igreja de Tiatira tinha: obras. Você pode dizer: mas pastor, o que salva não são as obras. É verdade. As obras não salvam para que ninguém se glorie. Porém, as obras identificam o salvo. Vamos ver o que foi que Tiago, escrevendo aqui, ele fala no capítulo 2 da sua carta, da sua epístola, no versículo de número 14. Olha o que é que Tiago fala a respeito da obra. Capítulo 2 e versículo 14. Olha só, meus queridos. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ele está fazendo uma indagação. E se o irmão ou irmã estiver em luz e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vocês lhe disser: vão em paz, aquietai-vos, ou seja, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe desse nenhuma coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Olha o que era que Tiago estava dizendo aqui, complementando o que o apóstolo Paulo já replicou: o justo viverá da fé. A fé precisa ser demonstrada através das nossas obras, através da atitude, através das ações. Não nos justifica dizer que somos salvos em Cristo pela fé e não movimentarmos as nossas vidas por amor ao próximo, e se fecharmos nos nossos feudos, ficarmos isolados e ignorarmos a condição daquele que precisa de uma palavra, daquele que precisa de um alimento, daquele que precisa de uma palavra de fé, de esperança. Meu querido, minha querida, se nós morrermos por causa do Evangelho, o nosso nome estará escrito nos céus. Então não podemos ignorar a nossa fé e também não podemos recuar diante a luta. Se quisermos morrermos, temos que morrermos no campo de batalha. Não é se escondendo do inimigo que teremos a nossa vitória. Temos que ter prudência, mas temos que ter ousadia. Temos que ter fé, mas temos que ter obra. Se você não pode ir, intercede, manda, faz a tua parte, porque Deus está olhando para as nossas obras. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então não podemos ser pecadores omissos. Se você tem chamado, execute o chamado. Se você tem fé, mostre as suas obras, porque a fé precisa ser acompanhada destas tais obras para a glória de Deus. É importante. Não é a fé que salva. O que salva não é a obra que salva, o que salva é a fé. Mas a fé sem a obra, ela é morta. Era isso que Tiago estava querendo dizer, para complementar o que Paulo diz, que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Precisa haver um equilíbrio, precisa haver uma temperança, precisa haver um meio termo. Você tem fé, mas a tua obra precisa identificar esta fé em você. Não podemos ter uma fé hipócrita, não podemos ter uma fé de aparência. Precisamos executar esta fé para que a obra apareça para a glória de Deus Pai. E Jesus via a obra de Tiatira. Era uma das qualidades. Ela era uma igreja que produzia, e produzia sempre na crescente. Vamos ver o que foi que Paulo escreveu aos Coríntios. Abra sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Olha o que é que Paulo diz. Portanto, meus irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meu querido, entenda uma coisa: não é o homem que tem que ver o teu trabalho, é o Deus do céu que tem que olhar com seus olhos como chama de fogo, olhar para o teu trabalho, para a tua vida, o que você tem feito, e a tua obra será passada diante de Deus. Não é o pastor que vai te dar galardão, é o Senhor no céu que te dará o galardão. Olha o que esse versículo está confirmando, esta palavra. Seja sempre abundante. Abundância é mais do que o mais. Abundantes na obra do Senhor. Não adianta ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa salvação, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz para Deus, Deus está tomando nota. Ele não vai te barganhar com você, mas a sua fé pela produção na obra dele lhe dará nos galardões, e a promessa é feita pelo Senhor. Então a igreja de Tiatira era uma igreja que tinha obras. Sabe qual era a segunda característica dessa igreja? Ela era uma igreja que tinha amor também. Olha o que diz aqui no texto. Olha o que ele fala aqui nesse texto. Eu conheço as tuas obras e o teu amor. Meu irmão, o amor é algo tão sublime que palavra nenhuma descreve esse sentimento que vem do fundo do nosso coração quando é colocado pelo Senhor. Porque o ser humano, ele é incapaz de amar, porque ele desconhece o amor por si mesmo. Porque o verdadeiro amor é Jesus. E quando Ele está em nós, através do seu Espírito, nós aprendemos a amar. Nós aprendemos as características desse amor. Observe a vida de Pedro. É um exemplo vivo do amor que transforma. Pedro, ele era um homem perspicaz. Pedro, ele era um homem que estomava a palavra do mestre constantemente. Ele era um homem muito ríspido. Ele era um homem que a paciência era muito curta. Ele queria resolver na força. Ele era sempre questionador. Ele era aquele que era desconfiado das coisas. Ele estava sempre ali, ao lado do mestre, perguntando, indagando, tomando a palavra, sendo aquele que sempre questionava e contrariava em algum momento. Mas então, ele diz: eu darei a minha vida por ti, mestre. E o mestre diz: Pedro, tu vais me negar. Eu não, Senhor, não te negarei. Vou até a morte se precisar. E Jesus disse: tu ainda me negarás. Antes que o galo cante, 2 vezes me negarás. E ele fez isso. E quando ele nega, ele reconhece: eu sou um pecador, eu não sou digno de receber do Senhor nada, porque eu de fato abandonei o mestre, quanto mais ele precisou de mim. E Jesus sabia quem era Pedro. Ele sabe quem sou eu, quem é você. Ele não quer de nós perfeição. Sabe o que é que Deus quer de nós, o Senhor Jesus? Ele quer que nós sejamos humildes para reconhecer a nossa fragilidade. Saber que sozinho nós não damos um passo. Saber que sem Ele não podemos fazer nada. Quando Jesus olha para mim e para você, diz: olha, nós somos miseráveis, cegos, pobres e nu. Mas com o Espírito Santo em nossa vida, somos mais do que vencedores em Cristo. E quando Jesus ressuscita e aparece para as mulheres, ele diz: olha, vai lá, diz aos discípulos que eu ressuscitei. E fala também para Pedro. Quando ele manda especificamente para Pedro, é porque ele sabia que havia uma pendência no coração de Pedro. Tenho certeza, Pedro disse: eu tenho que pedir perdão ao Senhor por eu ter feito aquilo.
E Jesus, quando ele estava conversando com Pedro, disse: olha, Pedro, quando tu te converteres, tu verás a mudança, a diferença. E quando Pedro reconhece Jesus ressuscitado, que renova as alianças, que baixa um pouco ali a sua humildade, ela começa a ser colocada para fora. Ele diz assim: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor, pois pastoreio minhas ovelhas. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu amo, Senhor, pois pastoreio minhas ovelhas. E Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele deve lembrar e diz: eu não posso mais garantir isso, Senhor, tu sabes, tu sabes. Ele entende que a última tentativa de ele querer se mostrar forte, ele caiu. Mas agora ele estava reconhecendo: Deus conhece o nosso futuro, Ele sabe se nós seguraremos em suas mãos, se seremos fiéis. E ele diz: tu sabes, Senhor, então, Senhor, apacenta o meu rebanho. E quando Pedro se converteu, e quando o Espírito Santo transformou a vida de Pedro, ganhou quase 5.000 almas em 2 mensagens. Foi preso, açoitado, mas não ousou se defender com espada. Voltou para pregar. É isso que faz o amor quando transforma o coração do homem. Você vai encontrar 1 Coríntios capítulo 13. Abra sua Bíblia. Esse é um texto clássico sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como um sino que tinha. Medita nesse versículo. Observemos, meus queridos, o que é um sino que tinha. O barulho é alto, ele pode ser percebido à distância, mas na hora que o sino bate, que ele tilinda lá no ferro, que o metal soa, o barulho pode ser estridente, mas ele não é perene. O barulho é enorme, mas ele não tem sustentação, não tem continuidade. É uma pancada só que é dada no sino, e depois logo ele para. É isso que ele está dizendo. Eu posso falar em outras línguas, eu posso profetizar, eu posso dar o meu corpo para ser queimado vivo, mas se faltar-me o amor, isso nada vai valer. É o que ele está dizendo. O dom de profecia não é maior do que o amor. O dom de falar em línguas não é maior do que o amor. Todos os mistérios e toda a ciência não é maior do que o amor. Nem mesmo a fé de transportar montanhas de um lado para outro, ver milagre acontecer, dom de cura, não pode ser maior do que o amor, e não é. E você pode se perguntar: e como é que eu faço? Fizeram essa pergunta para Jesus. Como é que eu vou amar o meu próximo? E quem é o meu próximo? E Jesus vai contar a parábola do samaritano, que você já conhece. Eu não vou repetir. Resumindo, o amor é quando você quebra as barreiras da indiferença. O amor é quando você faz pelo outro sem esperar retorno dele. O amor é quando você não faz acepção de pessoas, não olha com um olhar indiferente. Porque o amor não suspeita mal, não julga seu próprio interesse. Está aqui na sequência do texto. O amor é sofredor, ele é benigno, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, ele não suspeita mal. Meus queridos, precisamos aprender a conviver em sociedade. Não podemos fazer julgamento, não podemos suspeitar mal, não podemos passar do fato, da razão, daquilo que está
pressuposto, do ato, ou seja, da realidade. E o nosso problema é que nós não sabemos diferenciar o que é racionalidade e o que é emoção. Muitas vezes nós vivemos somente na emoção, deixamos a racionalidade, e Deus não recebe culto emocional, Deus recebe o culto racional. E o culto racional é aquele que você não faz pré-julgamento, é aquele que você não coloca a emoção acima, não precisa agitar o povo, não precisa despertar a emoção do povo, porque Deus não recebe culto emocional. Precisamos diferenciar a razão da emoção. E o que nós temos visto aqui é que o amor, ele não trata com leviandade, ele não suspeita mal, ele não busca os seus próprios interesses. Nós somos tentados a barganhar em tudo que fazemos, a ajudar aquele que pode me retribuir, a querer valorizar aquele que é mais importante para os seus interesses. Meu querido, entenda uma coisa: Deus conhece, porque os seus olhos são como chama de fogo. Ele sabe do teu interesse. Quando você ajuda alguém, qual é o objetivo daquela ajuda? Porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não olha como o homem vê. Deus vê diferente. O homem vê a aparência, o homem vê a intenção, o homem vê o que está exterior. Mas Deus conhece o coração. E precisa ter amor, porque o amor é maior do que todos os dons. E o verdadeiro amor está em Cristo. Precisamos entender que a igreja de Tiatira, ela tinha essa qualidade, e nós, igreja atual, precisamos desenvolver, precisamos produzir, precisamos praticar o amor, não de palavras, mas de obras. Meus queridos, observem. Terceira qualidade que vemos nesse texto: a igreja também tinha fé. Olha o que ele diz aqui: eu conheço. Ele diz aqui: olha, eu conheço o teu serviço e a tua fé. E a fé também existe o capítulo 11 de Hebreus, que vai nos dar uma lição sobre o que é fé. Já falamos de obras, já falamos de fé. E é impossível o homem agradar a Deus se ele não tiver fé. Só podemos agradar-lhe se tivermos fé. E a fé, meu amado, precisa ser desenvolvida em nós. A fé vem pelo ouvir. Você sabe aquele momento que você escuta um testemunho, que você sente aquele arrepio, que a lágrima corre no canto do olho, que o teu coração arde, acelera o teu batimento cardíaco, quando você está diante de um testemunho que impacta a tua vida. Você sabe o que é que naquele momento está acontecendo? A tua fé está sendo produzida em maior escala pela a percepção daquele fato, porque está ouvindo algo que vem de Deus. Por isso que precisamos estar constantemente na palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra. Ninguém consegue prender a atenção por meia hora, 40 minutos, 1 hora. Não consegue prender a atenção se você está falando de algo natural, de algo humano, de qualidades humanas, de situações que não lhe interessam. Mas só consegue estar diante da fonte se a fonte alimentar a tua vida. Se Deus está falando contigo, se você está sendo tocado nesta noite pelo Espírito Santo, não é por habilidade humana, mas é pela presença de Deus que está na tua vida, está renovando as tuas forças nessa noite, está enchendo a tua lâmpada de azeite, está trazendo paz, renovo e segurança para a tua vida, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. E se nessa noite a palavra está tocando ao teu coração, abre o teu coração e enche do Espírito Santo nesta noite. Porque a fé era característica da igreja de Tiatira. Tinha obras,
tinha amor e tinha fé. Vamos ver o que diz Paulo escrevendo aos Coríntios. Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo de número 6. Aleluia. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Olha só o que diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O que Paulo estava orientando aqui, meus queridos, para os irmãos em Coríntios? Ele disse: meus queridos, sejam santos, santifiquem as vossas vidas, sejam separados dos costumes da maioria daqueles que estão ao teu redor. Não seja influenciado pelos costumes mundanos e pagãos, mas seja você o sal. O sal já foi dado uma doutrina sobre ele. O sal, ele tem 99% de pureza, ou seja, ele tem característica de dominação. O sal, ele não recebe gosto de ninguém. É o sal que coloca gosto aonde ele vai. Se você for botar o sal em qualquer comida, o gosto do sal prevalece por causa do nível da sua pureza. Então você é sal da terra. Você não pode ter o jugo com o infiel. Você não pode andar com aquele que não crê, com aquele que não está te trazendo paz para o teu coração. Jesus andava na casa dos pecadores, mas ele não saía de lá contaminado. Pelo contrário, na casa que Jesus entrava era a casa de pessoas pecadoras, mas aonde ele entrava havia transformação, havia cura divina, havia ali arrependimento. Então, se você tem andado na casa de pecadores, que haja fruto, obras, e a tua fé possa ser colocada em prática nesta casa. Não justifique. Nós não podemos justificar as nossas obras se andamos com os infiéis e não transformamos a vida desses. A igreja de Tiatira, ela tinha obras, tinha fé, tinha amor. Precisamos nos colocar nesse momento de crise como sal desta terra. E a quarta e última que separamos desse texto, ele tinha perseverança. Ele diz: olha, eu conheço a tua paciência, e a paciência produz perseverança. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo de número 15. Lucas, capítulo 8, versículo 15. E aqui caiu em boa terra. Essas são aos que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto, bom, e dão frutos com perseverança. Meu querido, já falamos aqui também em outro momento, a perseverança é uma característica dos salvos, porque a perseverança fará com que você vença os desafios. A perseverança te ajudará a superar as provas, a luta. Você pode estar com o teu jugo aí pesando sobre os teus ombros. Você pode estar querendo ali passar por este momento difícil. Você pode ter olhado muitas vezes querendo desistir, mas você tem lembrado dos textos que te dão base. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás.
Aquele que for fiel até o fim receberá a vida eterna, trocará a sua prova, a sua luta por uma coroa de glória. Então você começa a meditar nas promessas, aí a fé vai aumentando no teu coração, vai gerando a esperança, porque a paciência, ela é a ciência que gera em nós a esperança. E a esperança, meu querido, ela não vai mais ser preciso naquele dia que Jesus vier buscar o seu povo. Aí não precisamos de mais esperança, porque veremos o Senhor assim como Ele é. A igreja de Tiatira era uma igreja que tinha perseverança. Eles eram pacientes. Então, 4 características importantes, vitais: fé, obra, amor e esperança. O que é que nós precisamos hoje para a igreja contemporânea? Termos fé, perseverarmos, ter amor e as nossas obras acompanhar cada um desses processos. As nossas obras vão indicar que temos fé, a nossa obra vai indicar que temos amor, e a nossa obra vai indicar que somos perseverantes. Meus queridos, abracemo-nos com esta palavra. Tenha fé, tenha esperança, tenha perseverança, tenha amor, porque as nossas obras precisam ser colocadas diante dos olhos do Senhor. E quais eram os problemas que aquela igreja tinha? Nós já vamos encerrar na sequência. Mesmo diante de tantas qualidades, também tinha um contraponto, que eram os problemas que aquela igreja tinha. E eu vou resumir. O problema que é mencionado aqui era a tolerância à falsa profetisa, Jezabel. E a segunda coisa que está ali é que eles comiam coisas sacrificadas aos ídolos. Os 2 pilares mais que estavam trazendo mais agravo àquela igreja. Não eram todos, entendam isso, não eram todos os cristãos, mas no meio daquela igreja em Tiatira existiam aqueles que estavam tolerando a doutrina de Jezabel, os ensinamentos daquela falsa profetisa. Isso nos leva a crer que o Senhor está dando este codinome para esta personagem, arremetendo à figura da Jezabel, esposa de Acabe, que colocou ídolos ali, prostituição, no meio do povo de Israel, desvirtuando o culto a Deus. E aquele mesmo espírito estava nessa igreja de Tiatira, pervertendo o coração de muitos irmãos. E meus queridos, não se engane, esse mesmo espírito de Jezabel está nos dias de hoje, querendo te seduzir, querendo te levar para o abismo, querendo dizer que as coisas que o mundo oferece não trazem prejuízo para a tua vida, dizendo que a vaidade que está sobre a tua vida, que está te iludindo, não te fará nenhum prejuízo. Escute, ouça a voz do Senhor. Deus quer a tua vida santificada, não quer ver você parecido com o mundo. Você não vai prestar conta da tua vida com o mundo, com aqueles que estão te influenciando. É Deus que irá nos dar, meu querido, segundo as nossas obras. Não se deixe seduzir pela vaidade do mundo, pelos padrões que o mundo estabelece. O mundo não é juiz das nossas vidas. Não dê importância para o que o mundo está falando sobre você. Pode lhe chamar de quadrado, de antiquado, não importa. Deus está olhando para a tua vida e diz: meu filho, permanece na santidade, porque poucos são os que vão conseguir manter-se santificados até o dia da minha vinda. Meu amado e minha amada irmão, que vai fazer a diferença do santo e do profano é a santidade que está na tua vida. Não é a veste que santifica o corpo, mas a veste, ela identifica o corpo santo. A Bíblia diz que o nosso rosto tem que ser iluminado pelo que está dentro do coração. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo vai estar em luz e a boca vai falar do que está dentro do coração.
tenha orgulho santo de fazer parte de um povo que não se dobrará a Jezabel, que não se deixará ser levado pela prostituição, pela idolatria, pelas vaidades, pela luxúria, por nenhum sentimento faccioso, por nenhuma obra da carne. Permaneça santificado, permaneça separado, não queira parecer com o mundo. Deus olhará para o nosso coração, o nosso interior refletirá o exterior. O teu brilho tem que ser do Espírito Santo, a tua luz tem que ser do Espírito Santo, a tua veste tem que cobrir o teu corpo com decência, com pudor, com procedência. Você precisa conduzir a tua mente para a mente de Cristo. Tudo neste mundo é vaidade. O homem será como a flor da erva, que um dia está bonito, mas no outro secará. Então nesta hora, meu querido, aproveita este período, santifica, separa, não queira ser parecido com o mundo. Você é parecido com Cristo, para a glória de Deus Pai. A repreensão de Jesus aqui é contra a falsa profetisa Jezabel. E o que ele está condenando era a prostituição, idolatria, impureza, falta de santidade na vida. Então Jesus condena isso hoje também. Tudo aquilo que tira a primazia, Deus não tolera. Tudo aquilo que faz você pecar e que você faz o teu irmão pecar, Deus não tolera. E a segunda coisa era comer coisas sacrificadas aos ídolos. Atos capítulo 15. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Versículo 20. Mas escreveres que se abstenham, ou seja, se afastem das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado, do sangue, porque Moisés desde os tempos antigos tem a cada cidade que o pregue cada sábado, é lido nas sinagogas. Havia uma preocupação dos líderes de mostrar que não poderíamos participar daquilo que era sacrificado aos ídolos. O povo de Deus espera no Senhor, confia no Senhor, e o Senhor não nos abandonará. Este processo estava sendo condenado por causa do falso ensino, da permissividade, de tudo pode, de Deus só quer o coração. É a mentira do inimigo. Deus quer o coração, Ele quer o corpo, a mente, Ele quer os olhos, Ele quer o teu corpo completo. Você é templo e morada do Espírito Santo, e Ele tem ciúme de você. O Espírito Santo não vai dividir a tua mente, o teu coração com o inimigo. Ele quer uma vida santificada. Ele não pode habitar em templo sujo, Ele não pode habitar em templo que não está santificado. E a santificação é essa: separa-se do mundo, não seja igual ao mundo, não seja querer cobiçar as coisas que o mundo oferece, porque o melhor Deus tem para nos dar na santificação. A sabedoria de Deus, meu querido, é melhor do que a diplomacia humana. Ser amigo de Deus é melhor do que ser amigo do maior governador, presidente, uma autoridade desta terra. Não troque a amizade de Deus por nada neste mundo. E o Senhor Jesus, Ele conclui encorajando a igreja. Ele diz: olha, não colocarei outra carga sobre vocês que não se contaminaram com esta prática. Nós não precisamos criticar nenhuma pessoa que se dobre a esse tipo de idolatria, de comportamento pecaminoso. Nós não somos juízes de ninguém. A única coisa que temos que ter é a consciência da nossa vida. É por ela que nós daremos conta ao Senhor. Então não justifique os seus erros colocando o outro na frente, mas influencie aquele pela tua maneira de vida.
Seja você o espelho para aquele que procura andar em santidade, em santificação, porque o Espírito Santo está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele diz: não colocarei outra carga, só quero que vocês sejam fiéis, perseverem em servir a Deus e não se contaminem. E ele promete: quem conseguir vencer e superar até o fim, receberá como recompensa julgar as nações. Olha o que ele diz aqui no texto, para nós concluirmos. Ele diz assim: darei poder sobre as nações, aqueles que guardarem até o fim as minhas obras, e com vara de ferro regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, e ainda dar-lhe a estrela da manhã. Meus queridos, existe uma promessa. Por isso que vale a pena você ser diferente. Por isso que vale a pena suportar as críticas que o mundo faz à tua vida. Para que isso? Para que tudo isso? Não precisa disso. Não se deixe levar por esta influência. Se mantenha santificado, separado, diferente do mundo. Guarde a obra do Senhor até o fim, e o Senhor recompensará na tua vida. Nós regeremos estas nações, como a palavra de Deus nos assegura, porque os salvos, os santificados, subirão com o Senhor, passarão pelas bodas e voltará para reger a terra com o Senhor. Vale a pena, meu querido, vale a pena, meu amado. Seja fiel neste momento de crise. Guarda o teu coração. Deus contempla nossas obras todos os dias. Iremos vencer mais estes desafios que estão nos propostos. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por este momento, por esta palavra. Que Deus possa abençoar a nossa casa, a nossa família. Eu estarei dando alguns avisos no final, mas eu quero te convidar nesse momento. Vamos orar por aqueles que estão enfermos, para que Deus possa restaurar a saúde, para que Deus possa mudar o cenário, para que Deus possa dar vitória para quem está precisando de um milagre nesta noite. Amém, meus queridos? Vamos orar neste momento. Convida aí quem estiver no seu lado neste momento. Feche os teus olhos. Façamos neste momento a oração da fé. Amado Deus e eterno Pai, neste momento, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela realização deste trabalho. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra que vem do alto, Pai, para os nossos corações. Nos ensina, Pai, a te servir. Nos ensina a andar nos teus caminhos. Coloque em nós, Pai, a fé necessária, o amor necessário, a perseverança necessária e as obras, meu Pai querido, que possamos fazer para o centro da Tua vontade. Nos ajuda. Não permita, Pai, que nós sejamos enganados pelo espírito de Jezabel, Senhor, que tem seduzido muitas pessoas, levando pelo caminho do pecado, da prostituição, da vaidade excessiva, daquilo que te afasta, meu Pai querido. Blinda os corações desta noite. Guarda as vidas, Pai, dos teus filhos. Que a santidade seja a cura para a alma. Que a santidade seja a cura, Pai, deste mal que está sobre a terra. Paizinho querido, eu te apresento, Pai, teus filhos, aqueles que estão enfermos nesta noite. Não importa qual seja, Pai, a enfermidade. Se é uma virose, se é uma gripe, se é uma inflamação, Pai, nos órgãos internos, se é uma febre, uma dor de cabeça, Pai, uma insônia, se é um problema de ansiedade, meu Pai, se é uma alteração, Pai, nos batimentos cardíacos, no aumento da pressão arterial, se é uma enxaqueca, meu Deus querido, até uma micose que possa ser, Pai, esteja afligindo a vida dos teus filhos. Tu és um Deus dos deuses e médico dos médicos, e nessa noite
Nós te apresentamos cada família, cada um dos teus filhos, Senhor, que precisam, Pai, da cura. Que haja fé suficiente, Pai, para que a cura chegue na vida dos teus filhos agora, neste momento. Não é pelo muito falar que seremos atendidos, mas nos ajuda, meu Deus, neste momento, porque a oração pode muito em seus efeitos. Traz, meu Deus, a cura àqueles que estão, Pai, infectados com esta doença, com aquela doença. Paizinho querido, que o teu nome seja glorificado na vida dos santos. A igreja tem um dono, Senhor. Os teus filhos confiam, meu Pai, plenamente no teu poder. Eu te peço, Pai, entra no socorro agora destas vidas, trazendo, Pai, a saúde, restaurando, meu Pai, a saúde dos teus filhos. Também eu te apresento, Pai, se tem alguma vida que queira se reconciliar nesta noite, através desta oração, que ele seja, Pai, colocado diante de ti, Senhor. Perdoa a sua vida, perdoa as suas falhas, escreve o nome dele ou dela no livro da vida. Dá, meu Deus, a oportunidade do teu filho de reconciliar-se nesta noite. Se ele tem pecado contra ti, está arrependido e pede perdão ao Senhor. Que nesta oração ela seja atendida para a glória do seu nome. Restaura, segura nas tuas mãos, ó Pai. E assim, meu Deus, nos dá, meu Deus querido, uma semana de paz. Estamos finalizando mais um processo. Deus querido, a partir da próxima semana, muitos voltarão ao seu trabalho. Eu te peço, Senhor, protege a vida desses, Pai. Protege, Senhor, dá entendimento, prudência, sabedoria a todos aqueles que voltarão, meu Pai, às suas atividades. Que eles não sejam negligentes, mas que eles possam confiar no Senhor e tomar, meu Deus querido, a prudência necessária na confiança que eles têm no Senhor. Protege estas vidas da exposição deste mal. Que tenhamos, meu Deus querido, vitória no teu nome. Assim, meu Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero dar somente alguns avisos rápidos para aqueles que já estão aqui conosco do nosso ministério. Nós estaremos informando aos nossos irmãos lá no grupo do Pedra Angular, pelo grupo do WhatsApp, quais serão as atividades que nós estaremos trabalhando durante o mês de junho, baseado no decreto, na liberação parcial que foi autorizada pelo governador do estado. As atividades religiosas, elas ficaram para a base da segunda fase, para a sua normalização. Porém, nós sabemos que Deus tem nos guardado e com muita prudência temos nos colocado com obediência às autoridades estabelecidas. Então, nós também nos posicionaremos com os nossos irmãos sobre os trabalhos do mês de junho. Como seguirão os trabalhos também nesse processo de transição, tá bom, meus queridos? Eu estarei informando lá pelo grupo do WhatsApp como nós estaremos retomando também nesse processo de transição, para que nós possamos voltar ao trabalho gradativamente e possamos vencer esta batalha, em nome de Jesus. Então esteja atento, continue orando. Nós continuaremos com as orações do meio-dia, até que o Senhor realmente nos direcione para uma nova atividade, mas até então o Senhor tem colocado em nosso coração para que consigamos manter esse trabalho da oração do meio-dia. Estaremos também com as transmissões aqui de sexta e domingo, tá bom? Então nós estaremos informando aos nossos irmãos sobre os trabalhos do mês de junho. Eu vou estar colocando o rodízio para a disposição dos irmãos e estarei orientando a cada um dos irmãos, tanto da sede quanto das congregações do campo, tá
Ok? Então nós estaremos aguardando aí, os irmãos esperem, daqui a pouquinho estaremos retomando aí esse processo de transição também para os nossos trabalhos aqui no nosso ministério. Que Deus abençoe, que tenhamos toda uma excelente noite, em nome do Senhor Jesus. E eu quero impetrar as bênçãos apostólicas para a finalização deste trabalho. Estenda sua mão aí no seu lar. Quero abençoar neste momento com as bênçãos apostólicas. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus seja protegido, abençoado pelo Senhor. Amém. Meus queridos, tenhamos todos uma excelente noite e que amanhã, ao meio-dia, temos um encontro marcado mais uma vez aqui, em nome de Jesus.